A você que veio pela primeira ou pela segunda vez nos visitar, seja bem-vindo, faça dessa casa a sua casa. Aqui é apenas um lugar que nós nos reunimos como igreja. Esse lugar sem as pessoas é apenas um lugar, são 4 paredes. Mas quando nós nos unimos aqui, nós sim formamos uma igreja, a igreja de Cristo. Amém? Você faz parte. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo em Mateus, capítulo 8, verso 5 a seguir. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, verso 5 a seguir. Engraçado que para mim, toda vez que eu estou aqui, parece que é a primeira vez. Mas é a dependência, né? A gente fica totalmente dependente, porque falar do que a gente sabe é fácil, né? A gente dá discurso, fala, é simples, mas falar da palavra de Deus exige um certo cuidado. E a gente medita na palavra e parece que às vezes nunca é o suficiente. Quero ler com você e diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, do meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amém? E essa promessa já está cumprida, né? Muitos que virão do Oriente, do Ocidente. A salvação estava restrita ao povo de Israel. Assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos hoje participar da mesa, mas naquele dia nós assentaremos lá com ele, com Abraão, Isaque e Jacó. Veremos Jesus com as suas marcas nas mãos. E entrando Jesus em Cafarnaum. Engraçado que a maioria dos milagres a gente vê, Jesus nunca está estático. Ele sempre está em movimento. Ele está entrando numa cidade, ou ele está saindo de uma cidade para outra, ou ele está a caminho, e as pessoas se achegam a ele. E hoje não é diferente, o Senhor sempre está passando. A oportunidade está colocada, a oportunidade está dada, e a gente não deve perder a oportunidade, porque aquele que busca acha, aquele que bate, a porta se abrirá. Palavra de Jesus lá em Mateus 7,7. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O Senhor está à espera que nós venhamos a bater na porta, a insistir, a pedir. E esse homem, um centurião, ele não perde a oportunidade. E eu digo para você, não se trata, nós estamos aqui como igreja, não se trata de religião, não se trata de salvação, de tradição.
Se trata sim de salvação. Nós precisamos sentir e saber aonde Jesus está passando, em que lugar que Ele está se movendo. Porque não basta a gente achar que, poxa, mas eu vou ficar preso numa tradição, vou ficar preso naquilo que, poxa, aquele lugar é uma arquitetura tão bonita, é uma arquitetura gótica, de 1800, mas são paredes. A gente não pode ficar preso numa tradição e não sentir nada. Precisamos estar onde Jesus está passando, onde nós estamos sentindo o mover dEle. O nosso coração diz que Ele está passando. A gente sente, não é nos louvores, não é só nos louvores, a gente sente, há uma atmosfera de adoração, há um clima preparado. E o Senhor, Ele está passando, e aquele homem não perde a oportunidade. Será que a gente tem perdido a oportunidade vendo Jesus passar e não toca? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela havia 12 anos padecido com um grande problema, uma hemorragia que lhe tinha consumido tudo, e quando ela vê Jesus passar, mesmo sem forças, ela vai lá e toca, porque ela imaginava, ela tinha certeza, ela cria, ela tinha fé, que somente tocar nas vestes dos seus vestidos, na veste do vestido de Jesus, ela seria curada. Eu vi hoje ontem, mas eu já tinha visto, uma cena que me chamou a atenção. Eu estava ali no Instagram, e aparecem algumas coisas, e tinha uma senhora de 88 anos, e ali falava que ela tinha demência, ela tinha Alzheimer. Perguntavam para ela o seu endereço, ela não sabia. Perguntavam para ela o que ela havia comido, e ela tinha acabado de comer, o prato estava na mesa, ela não se lembrava. Ela só dizia que era algo saboroso. Perguntaram a ela quem era Paul, quem era outra jovem, mas ela não esboçava reação, ela não sabia, ela não lembrava. E daí perguntaram para ela, quem era Jesus? Ela sabia quem era Jesus. Ela disse, Jesus é o meu Salvador. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer a Cristo, como Ele é, de saber quem Ele é gravado no nosso coração. Na divisão da alma do Espírito, lá onde a palavra penetra. Ele está gravado ali, e nada, nem a mente pode apagar, mas o coração não se apaga. Então, se você conheceu a Cristo, você sabe quem é Ele, você tem a oportunidade. Esse homem aqui, ele era um centurião, um inimigo do povo judeu. O povo judeu tinha o domínio religioso, mas o domínio territorial, o domínio político, territorial, era de Roma. E os soldados romanos, eles detinham poder. Esse homem, ele liderava 100 soldados. Era um centurião, como o próprio nome diz. E ele conhece Jesus, de ouvir falar, de saber quem era, de um homem que trazia algo diferente, que não vinha mais trazer uma religião, dogmas, não trazia lei, mas trazia consigo boas novas. Isso é o que o Senhor Jesus traz para nós, boas novas, uma nova vida, uma nova história, um novo formato de vida, uma nova visão acerca das coisas. O mundo não nos traz nada de bom mais, Cristo sim nos traz. E esse homem procura a Cristo. E ele é atendido. Ele roga. Rogar é pedir de forma humilde. Ele roga ao mestre. O meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado.
O Senhor, eu creio que o Senhor já se move ali, porque Ele é um homem de posição, Ele é um homem que aos olhos da sociedade, Ele exerce um certo poder, uma certa autoridade, mas eu creio que move no coração do mestre é que aquele homem se importa com um criado. Mas lógico, talvez esse criado era um grande amigo, porque a palavra de Deus fala que amigos mais chegados que irmãos. E era um criado, e ele se importa com o criado. E é uma questão que a gente... Será que a pessoa só serve quando ela serve? Porque nós precisamos entender que todos perante o Senhor contempla, o Senhor conhece os nossos corações, e nós precisamos nos importar sim com aquele que está do nosso lado, com o nosso irmão, com o nosso vizinho. A gente sabe que a gente não vai poder fazer tudo, que somos limitados, mas às vezes um bom dia, uma paz do Senhor, uma palavra de ânimo, uma oração em favor dEle, move o céu, move a terra, porque o Senhor está sempre de ouvidos abertos. Não estão os ouvidos dEle gravados para que não nos possa ouvir. Interceder esse homem vem interceder ao seu criado. Ele poderia simplesmente desprezar, não me serve mais. Pessoas importam. Esse homem, ele estava paralítico nesse contexto. E quando as pessoas ao nosso lado estão paralíticas, paraplégicas espirituais, pessoas que não conseguem mais se mover, de tanta opressão, de tanta dor, de tanta desilusão, muitas vezes de tanto pecado, pessoas atoladas nos seus problemas, e que precisam uma mão amiga, alguém para ajudar, alguém para interceder. E nós oramos aqui, nós fizemos isso, nós oramos aqui, paramos um momento do culto, intercedemos por pessoas que outras trazem. O Alessandro aqui, o pai do Alessandro intercedeu pelo vô dele aqui, e ele foi curado, porque a fé move o coração do Senhor. A palavra fala que ele estava violentamente atormentado. Lá em Lucas ele fala que ele estava moribundo. E a gente entende aqui que havia uma anormalidade, talvez aquilo que muitas pessoas são atormentadas por espíritos. Porque o mundo jaz no maligno, e pessoas são atormentadas por espíritos. Espíritos que andam aí atormentando as pessoas, tirando as pessoas de dentro das igrejas, levando de volta para o mundo. E a palavra fala que quando essas pessoas saem, vai o diabo, olha, a casa está vazia, e vai com mais 7. Ele olha ali que a casa está vazia, e agora é minha vez. E essas pessoas têm dificuldade para voltar, e são atormentadas, mentalmente, espiritualmente. Mas Jesus se propõe a ir e lhe dar saúde. Eu irei e lhe darei saúde. O Senhor já se a compaixão dele já foi de imediato. Quando ele vê alguém pedir, ele vê alguém interceder, o coração dele veio pedir pelo servo. Veio pedir por um funcionário. Se importou, ele se importa com alguém. E quando nós nos importamos, o Senhor se importa conosco. Quando nós importamos pelo nosso próximo, o Senhor com certeza se importa por nós. Jesus se propõe aí. Mas uma coisa é fato:
Muitas pessoas têm alcançado a misericórdia do Senhor. Muitas pessoas têm alcançado a misericórdia do Senhor, mas não é sinônimo de salvação. Às vezes a fé se move a teu favor. Você vem aqui num primeiro momento, você clama a Deus, rompe o céu de bronze, a tua oração ultrapassa, chega no Senhor, o Senhor te ouve, Ele olha o teu coração, Ele se compadece e Ele estende a mão. Mas isso não é sinônimo da sua salvação. A sua salvação está no caminhar com o Senhor, dia após dia. Você precisa permanecer. Não são só as mãos do Senhor que nós precisamos buscar, mas é os pés. É uma vida contínua. É um caminhar contínuo com o Senhor, é um aprendizado dia após dia. É estar com o Senhor, é sentar à mesa, é participar com Ele. É dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Faça o que Tu queres. Eu quero ser moldado, eu quero te alcançar, Senhor. Eu quero estar contigo naquele dia. Eu quero tocar em Ti, eu quero tocar, Senhor, nas Tuas vestes. E o Senhor acha naquele homem motivação para o milagre. Só no pedido dele o Senhor já achou motivação. Porque a palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E a pergunta é, será que a gente se importa com quem nos serve? Será que a gente se importa com quem nos serve? Ou a gente só quer ser servido? Será que a gente ora por quem nos serve? Será que a gente tem um olhar diferenciado? Enquanto está servindo, está bom, né? Depois não serve mais. Tem uma diferença entre duas narrativas, Mateus e Lucas. Lucas, no capítulo 7, verso 4 a seguir, Lucas 7, a partir do primeiro verso a seguir, ele fala que esse centurião, ele pede para alguns irem até Jesus. E a gente olha, parece que está diferente, né? Poxa, está muito diferente. Mateus diz que esse homem foi a Jesus e Lucas está dizendo que ele pede para que alguns religiosos, alguns fariseus vão até Jesus, e esses fariseus chegam a Jesus e dizem assim, Senhor, Tu precisas fazer esse milagre para aquele homem lá, porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. Então há uma diferença aqui de dois autores. Parece que a Bíblia é confusa, mas não, eu entendo que não. É porque Mateus fala aos judeus. E Mateus, eu creio que ele omite esse lado porque ele não queria gerar confusão. Mateus, ele diz assim, não vou colocar aqui que os judeus aqui, os fariseus estavam junto com os romanos aqui, recebendo doação de romanos, senão eu vou gerar um problema aqui, então só vou dizer que esse homem foi até Jesus e foi atendido. Mas direta ou indiretamente, quando nós chegamos a Cristo, nós somos atendidos. Às vezes você não pode se mover porque você está lá moribundo espiritualmente, engessado espiritualmente, paralítico espiritual. Mas alguém se move ao seu respeito. Um pedido seu a alguém, ao enviado do Senhor, move o coração dele. A um homem de Deus, a uma mulher de Deus, alguém que se propõe, que fala a verdade, que fala a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. Direta ou indiretamente, nós podemos chegar diante do nosso Senhor. Não tem protocolo, não tem. O Senhor se faz presente aqui. Basta a gente abrir o nosso coração. Esqueça da pessoa que está ao seu lado, esqueça à direita ou na esquerda, esqueça do que está acontecendo. Foque no Senhor. Foque nele, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque o que move o coração do nosso Deus é a fé. O centurião respondendo disse, Senhor,
ou mesmo como eu falei, a pedido dos líderes religiosos da época, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ele não se achava digno. Ele fez uma autoanálise, e ele sabia o que ele estava fazendo com o povo. Ele sabia dos seus erros. Independente de, nós não somos dignos. Mas quando nós nos dobramos diante do Senhor, Ele não tem a vergonha dele. Esse homem não queria que... Não, Senhor Jesus, não, Jesus, não precisa. Diz para ele que não precisa. Não precisa ir. Eu não sou digno. Nós não somos dignos. Mas Ele mandou o Consolador para habitar dentro de nós. Quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador. Quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo faz morada em nós. E nós vivemos uma nova vida, uma nova história, temos um novo caminhar. E a pergunta é, como é que está a nossa vida? A ponto de que a gente não quer que Jesus venha, que Jesus entre, que Jesus conheça como está a nossa casa, como está a nossa vida. Será que nós estamos escondendo algo do Senhor? A ponto de não querer que Ele entre, só querer a palavra dEle. É fato que essa palavra moveu o coração do Senhor, essa fé moveu o coração do Senhor. Mas nós precisamos, além da palavra do Senhor, nós precisamos querer que Ele faça morada em nós. E dizer o seguinte: Senhor, Espírito Santo, entra. Aquilo que tu achar que não está de acordo, tira. No tempo certo Ele vai tirar. No tempo certo Ele vai tirar, Ele vai arrancar. Às vezes as coisas não fluem na nossa vida e a gente não entende por quê, porque a gente guarda alguma coisa. Ainda não é hora. Deixa aqui um pouquinho, né? Preciso... Vai dar um tempo, daqui a pouco eu creio que eu vou tirar, eu vou sair. Mas não perca tempo. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura. O Senhor pode curar o teu coração, pode limpar aquilo que não está de acordo. Deixa Ele entrar debaixo do teu telhado, do teu teto, deixa Ele fazer morada, deixa Ele habitar. Não podemos ter vergonha do Senhor. Ele nos conhece, Ele nos sonda, no nosso levantar, no nosso deitar, nesse todo inteirinho do dia, mesmo nos nossos sonhos Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ou você só quer a palavra dEle? Você quer que Ele conheça? Você quer que Ele faça morada? Ou você só quer a palavra? Qual tem sido a palavra que você tem carregado? Gênesis 12, capítulo 1. Pastor Marcos pregou aqui quarta-feira. Fala de um homem, uma avançada idade. O Senhor vê nele um amigo. Isaías 42, o Senhor chama de meu amigo. O Senhor vê em Abrão um homem e crê que a partir daquele homem ele poderia fazer uma nova nação. Ele poderia gerar um povo a partir daquele homem. Ele sondou o coração daquele homem. Um homem que enquanto todos à sua volta criam em tudo, ele cria num único Deus. E o Senhor dá uma palavra a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei.
E Abraão até então parte numa jornada com uma palavra, apenas uma palavra, de alguém que ele cria e tinha certeza. E às vezes eu e você carregamos essa palavra, uma palavra, e não nos movemos na palavra. Esse homem, numa palavra, ele parte para uma nova história, uma trajetória diferente, uma vida diferente, um propósito novo, uma história nova. E a partir dele, na sua avançada idade, o Senhor cumpre a promessa. O Senhor o prova, mas o Senhor estabelece com ele que todos o que o abençoarem seriam abençoados. E nós vimos hoje, quem abençoa Israel é abençoado, quem amaldiçoa, está lá o Irã lançando míssil, caiu um helicóptero do presidente, do nada caiu o helicóptero, amaldiçoou. É coincidência? Ou é controle do Senhor? Porque não é a hora, porque tudo está programado, tem um tempo para todas as coisas. Será que nós temos feito uso daquela palavra que o Senhor delegou ao nosso respeito, dessa palavra que a gente tem ouvido? Lucas capítulo 5, verso 5, eu quero ler com você rapidinho aqui. Ou melhor, Lucas capítulo 5. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colher uma quantidade de peixes tão grande, que as suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Ele lança a rede com base no quê? Com base na palavra. Sobre a palavra, sobre aquilo que é firme, aquilo que eu e você não vimos, mas nós podemos pisar porque é firme, é sólido. É a palavra do Senhor. É nessa palavra que nós temos que se firmar. É nessa palavra que eu e você temos que nos mover. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem preparado para nós, mas pelo Espírito nós já podemos entender que está preparado sim, está lá. Está lá o nosso lugar. O Senhor falou em João 14: se eu não for, eu sou obrigado a ir para vir o Consolador. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. O Senhor já tem algo pré-estabelecido para nós. Você crê? Se você não crê, não faria sentido você estar aqui. Essa promessa do Senhor, e ela está aqui, ela vale para os dias de hoje. Pedro estava cansado, emprestou o barco para o Senhor. O Senhor usou o barco e não devolveu o barco vazio. Para Pedro, não, Senhor, a noite toda jogamos as redes e nada.
O Senhor age no sobrenatural. No natural o homem pode agir, mas no sobrenatural quem age é o Senhor. É por meio da palavra. João 1 capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tem gente por aí batendo nas portas dizendo que o verbo era um Deus. Mas o verbo, a palavra estava no princípio, a palavra já estava lá. Tudo o que foi feito por ele se fez. A palavra já estava lá, há poder na palavra. Querido, não são os louvores, não é um bom assento numa cadeira, não é a forma que a gente ministra aqui, um de um jeito, outro de outro, não é a forma como a gente serve, não é este lugar aqui, é a palavra. Se nós não tivermos firme na palavra, de nada vale. Se nós não estivermos firmes e saber que a palavra muda a história, que através dela nós podemos ser diferentes, de nada vale. Tem uma canção, tem uma cantora da década de 90, Alda Célia é o nome dela, e ela lançou muitas canções. Eu acho que ela é a maior. E que uma das canções falava assim, ó: meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jiré, o grande El Shaddai. Tem lá maior? Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha a água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos. E essa mulher, ela era estéril, e ela cantava que o Deus era o Deus do impossível, que fazia estéril mãe de filhos, e ela não podia conceber filhos. Tu cantar e não poder, mas o Senhor, no meio dos louvores, por meio da sua palavra, Ele preza pela sua palavra. Não é o que eu falo, não é o que o pastor Marcos fala, mas é a palavra, é o que está aqui, é o que nos norteia, é a palavra do Senhor. E esta mulher gerou, e ela foi mãe de filhos. E depois ela cria uma outra canção, que fala assim: tua palavra é fiel, não voltará vazia, tua palavra permanecerá hoje e todos os dias. Foi pela tua palavra, Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou. É pela tua palavra, Senhor, que eu sou mais, muito mais que vencedor. Tua palavra é fiel, Senhor. Tua palavra é fiel, Senhor. Um dia eu e o Alessandro vamos nos acertar. Eu pego ele de surpresa, né? Mas é que vai vindo. E essa mulher, ela faz uma canção agora para dizer o seguinte: Senhor, a tua palavra é fiel, ela se cumpriu na minha vida. Essa cantora, ela, durante a década de 90 e os anos 2000, a gente cantou muitas canções dela. Vou voar como águia, né? E muitas canções. Quem está aqui desde o começo sabe do que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo que nós nos pautamos na palavra de Deus, nós precisamos entender que nós também carregamos um poder na nossa palavra.
Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. E o que nós temos feito com aquilo que nós sabemos que é para fazer o bem, e nós muitas das vezes fazemos o mal. Tiago 3,9 fala assim: mas nem o homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhanças de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial água doce e água amargarosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Nós falamos da palavra de Deus, que já está determinada nas nossas vidas. Nós carregamos uma palavra. Nós carregamos algo que pode mudar a nossa história. É só que nós querermos. É um querer nosso, é uma escolha nossa. Mas nós precisamos saber que da mesma forma que há um poder da palavra do Senhor para nós, há um poder na palavra que nós falamos, naquilo que nós emitimos a respeito de alguém. Então a nossa boca precisa abençoar, abençoar, abençoar. E em tudo que nós fizemos, nós dizemos: Senhor, está aqui, está diante de Ti, Senhor. É uma bênção, mesmo que você vê que está difícil, abençoa. Palavras de bênção, porque o Senhor já derramou a palavra a nosso respeito, mas nós precisamos, nós mesmos também, nos alinhar aos céus e entender que nós precisamos também fazer a nossa parte e profetizar. E o homem diz o seguinte, verso 9: pois também sou homem sob autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a esse, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. Aqui ele está dizendo para o Senhor: Senhor Jesus, eu sei quem Tu és, eu sei que a Tua palavra tem poder, eu só quero uma palavra ao respeito do meu criado, porque eu sei, eu tenho autoridade, foi-me dado um poder, e eu tenho autoridade, eu digo, eles fazem, vai lá, faz, ele faz, vem cá, ele vem, ele vem. Poder é faculdade entregue a algumas pessoas por consequência de suas posições de liderança. Enquanto a autoridade é uma habilidade que se deve ser desenvolvida, portanto, é perfeitamente possível e muito comum que alguém possua poder, mas não possua autoridade. O que o Senhor Jesus fala? Lucas 10, 19, 21. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Verso 20. Mas não vos alegreis porque se vós sujeitos do Espírito, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Primeira coisa, se alegre que o nome está lá. Mas o Senhor nos deu poder. Ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. O poder foi dado, nós temos o poder. Mas para expressar o poder nós precisamos ter autoridade. A autoridade vem da onde? Da forma que nós nos portamos diante dele. Como é que você vai ter autoridade para chegar diante do Satanás e dizer, sai em nome de Jesus, se você não tem uma vida reta diante do Senhor? O poder está ali, o poder é acessível, o poder já foi derramado. Agora a autoridade é da forma que nós nos portamos diante do Senhor, da forma que nós nos buscamos a Ele. Lucas 24, eis que
sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Foi falado aqui na quarta-feira. Revestido com o poder do Espírito. Está disponível. Precisamos acessar. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel, encontrei tanta fé. Vou ficar por aqui porque nós temos Santa Ceia. O Senhor se moveu pela fé daquele homem. Porque aquele homem em palavras disse para Jesus: eu sei quem tu és. Será que a gente sabe quem o Senhor Jesus é? Será que a gente tem certeza de quem Ele é nas nossas vidas? Esse homem, ele move o coração do Senhor, primeiro porque ele se importa com alguém. E o que mais chama a atenção do Senhor é a fé. A fé nele. De dizer o seguinte: eu sei, Senhor, que a tua palavra, basta uma palavra. Não precisa muito para nós. Uma palavra define a nossa história. Palavras de pessoas, às vezes, mudam situações. Tem pessoas na hora da morte lá que querem se suicidar e alguém chega lá e fala alguma palavra que muda o contexto. Teve aqui uma mulher que pregou aqui no Impulsionadas, Glória Rádio, né? Ela estava lá, o Senhor interviu com uma ligação, uma palavra, fez ela voltar atrás de um suicídio programado. Lógico, ali havia a intervenção do Senhor. Mas eu quero falar que uma palavra muda histórias. Uma palavra, às vezes, que a gente recebe de uma pessoa que não tem conotação espiritual, já afeta, já muda, já faz a gente ver diferente. Imagina uma palavra do céu, direcionada para o nosso coração, que todos os dias de culto tem palavras aqui. Basta você querer receber ou não, abrir o seu coração ou não. E esse homem queria do Senhor Jesus uma palavra. E o Senhor se move pela fé daquele homem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, é noite de mesa. Nós vamos cear com o Senhor. Vamos estar com Ele, lembrando o que Ele fez por nós, sabendo que lá na cruz Ele falou: Pai, está consumado, já está pago, já foi pago. Basta a gente agora se mover por fé e querer do Senhor uma direção, querer talvez que Ele fale ao nosso ouvido uma palavra, através de uma pregação, um direcionamento. O Senhor quer estar mais conosco. É por meio da sua palavra que eu e você estamos aqui. Lá na cruz Ele falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele expira, vai aos confins da terra, né? Vai no inferno, tira a chave da morte, como dizem os teólogos, né? Pegou a chave da morte da mão do Satanás. O Satanás não tem nem a chave do inferno, né? Fica 40 dias aqui ainda e depois ascende em glória. Está lá nos esperando para bodas do Cordeiro, mas você pode participar da mesa aqui. Receba essa palavra. Grave no coração. Há uma palavra para a nossa vida. Há uma palavra. Se você pudesse pôr de pé, vamos estar cantando uma canção aqui. Já vamos participar da ceia.